seria esse índice crítico? Seria um índice de vazios onde a minha areia, né, não tem nem compressão nem expansão. Tá? Então é interessante que é um índice de vazios, então, que aquela areia, né, se ela estiver em campo, ao ela estar cisalhando, né, ao ela estar, né, rompendo, tá? Ela não vai nem, né, se comprimir nem se expandir. E interessante também é porque a ideia é que todas as areias, depois, né, de romper, a ideia é que, né, que todas essas areias, né, pós-ruptura, elas tendem aí a ter esse índice crítico. Então, na verdade, né, eu posso, as nossas areias, então, tá, é função também do índice de vazios o comportamento das nossas areias. Tá? Então, vai ter um índice de vazios, onde, né, ela não vai nem inchar e nem diminuir. Tá? E aí, né, aqui no caso aqui eu já falei com vocês, né, areias fofas, areias compactadas, temos resistência. Tá? E eu achei que ficou faltando isso aqui, né? Falar que eu acho interessante, né? No caso das areias, né? Como é que a gente pode falar? Porque, na verdade, tá? A gente tem uma areia mais resistente do que a outra, né? Então, por que, né? Porque quando você vai fazer quando você faz ou na verdade faz uma obra, né? Por que uma areia vai ser mais resistente do que a outra? O que que permite, né? O que ocorre nessa situação? Tá? Ocorre pelo seguinte, né? Quando eu tenho, né, areias mais compactas, tá? É claro, né, quanto mais compacta for a areia, tá, maior o seu ângulo de atrito. Então, por exemplo, uma areia, né, lembrando, né, estou falando de uma mesma areia com o mesmo tamanho de grãos. Uma areia compacta, uma areia fofa, a diferença de ângulo de atrito entre elas é de 7 aí até 10 graus. Então, é claro, né, sempre a gente pensa, uma areia compacta, né, por que isso? Né? Porque os grãos vão estar mais juntos, aí eu vou ter mais atrito ocorrendo ali entre elas. Tá? Então, por isso, né, mais atrito, se tem mais atrito, tem mais resistência ao cisalhamento. Tá? O tamanho dos grãos também. Né? O tamanho dos grãos tem pouca influência, tá? No ângulo de atrito. Ou seja, se eu tiver o mesmo grão, se ele for menor ou maior, tem pouca diferença. O problema é que o tamanho dos grãos vai afetar, né, na verdade, a distribuição granulométrica, ou seja, se eu tiver grãos, né, maiores ou menores, eu consigo naturalmente, digamos assim, né, ter uma compacidade maior ou menor daqueles grãos. E aí, né, vem para a parte de cima. Mas mesmo assim, o mesmo grão, se for menor ou maior, na teoria não faz tanta diferença em termos de ângulos de atrito. Tá? A forma dos grãos faz. Tá? Grãos angulares, tá, vão gerar ângulos de atritos maiores do que solos com grãos arredondados. Afinal de contas, grãos angulares vão ter ali mais dentes, ali, né, mais pontos para se encontrar do que grãos arredondados, que vão ter menos pontos, tá, para poder ter contato. Logo, consequentemente, menos atrito, tá, entre as partículas. Tá? A distribuição granulométrica, tá? Um solo com, né, um solo graduado, tá? Uma areia bem graduada, tá? Que seria aquela areia que eu tenho, né, bem, né, tamanhos maiores até tamanhos menores, tá? Elas permitem com que, né, eu tenha, né, os grãos menores das areias ocupando, né, os espaços vazios. Com isso, então, eu consigo, né, ocupar todos aqueles vazios ali, né, preenchidos com material fino. Então, isso vai gerar, então, vai gerar um ângulo de atrito maior do que uma areia uniforme, onde a areia uniforme é o quê? É aquela areia onde eu tenho os grãos mais ou menos do mesmo tamanho. Então, grãos do mesmo tamanho, tá, vão ter ainda muitos espaços vazios ali no meio. Tá? Então, uma areia, né, bem graduada, né, tem um ângulo de atrito maior do que uma areia uniforme. Tá? Opa. Tá? A rugosidade dos grãos, né? Quanto mais rugoso for o meu grão, maior atrito eu vou ter entre eles, maior a resistência. Tá? A resistência. Opa. Deixa eu entrar aqui. Tá? A resistência dos grãos é função, né, principalmente da componente mineralógica, nível de tensões e forma e tamanho dos grãos, né? E a resistência dos grãos interfere na resistência da areia, né? Embora a ruptura seja concebida como um processo de deslizamento e rolagem dos grãos, né? Mas, então, quando eu falo o grão ali, né? Então,
a resistência dos grãos em si vai afetar um pouco, mas não tão muito importante. Tá? E a presença da água, né? Areias saturadas, então, né? A presença da água, se tem água ou se não tem água, influencia muito pouco, ou seja, né? O ângulo de atrito efetivo, o ângulo de atrito total, ou seja, né? Se tem um solo, na verdade, né? Se tem um solo saturado ou tem um solo, né, não saturado, tá? O solo seco, um solo saturado, não tem que ter um ângulo de atrito muito diferente. Tá? Mas areias não saturadas, tá? É aquela ideia, né, que eu vou ter uma coesão aparente, então eu vou ter, na verdade, um ganho de resistência em função disso. O ângulo de atrito não vai mudar muito, tá? Em termos de ângulo de atrito. Tá? Eu vou ter ali um aumento de coesão, etc. Tá? O que pode ter um problema ali, algumas vezes pode falar, pô, fiz um ensaio com uma areia não saturada e depois uma areia, né, saturada, e deu uma diferença no ângulo de atrito. É porque, na verdade, algumas vezes, o que a gente está, na verdade, calculando, aquilo que eu falei, é uma forma matemática, né, de se entender o comportamento ali daquele material. Então, talvez, dependendo do solo, né, dependendo de como você fez o ensaio, de qual amostra você pegou, você pode ter um local com mais coesão que vai te dar, em termos de resistência total, menos resistência do que o outro. Mas acaba que não tem tanta diferença assim, uma diferença significativa no ângulo de atrito, se eu tenho areias saturadas ou não saturadas. Né, a gente utiliza o mesmo ângulo de atrito, no caso, né, de projetos e na vida real, né, quando você faz o resultado do laboratório. Legal? Tá? Aqui tem uma tabelinha, né, sobre areias saturadas e não saturadas, tá? Na verdade, areias bem graduadas e mal graduadas, perdão, tá? Onde eu vou ter ali, né, ângulos de atritos variando de 30 até 47 graus, tá? Então, são os ângulos de atrito aí característicos das nossas areias. Normalmente, o ângulo de atrito de 30 graus é o menor dos nossos ângulos de atrito e vai variando aí, né, até 47 graus, tá? Então, isso depende, é claro, tá, do solo que você está trabalhando, etc. Então, não dá para falar, o ângulo de atrito da areia é X. Não, depende de muita coisa. Tá? Quando a gente não sabe, a gente acaba falando, vamos usar o ângulo de atrito de 30 graus. Tá? A gente pode estar sendo muito conservador nesse chute. Tá? Então, é sempre importante que, né, se verifique exatamente qual é o, né, faça esse ensaio com o solo que vocês estão trabalhando, para verificar se realmente, né, aquilo ali é o que você está esperando ou não, né, daquele ângulo de atrito. Tá? Aqui uma comparação interessante, tá, de uma areia densa de uma areia fofa, aonde uma areia fofa, né, claramente aqui mostra, né, que eu tive compressão do meu material, tá? Uma areia densa eu tive uma expansão durante o meu ensaio, tá? Uma areia densa, tá? Eu vou ter, né, aqui é interessante, uma areia densa e uma areia fofa, tá? A resistência residual das duas, né, são bem parecidas, ou seja, a resistência residual de uma areia densa é bem parecida com a resistência, né, de uma areia fofa. Aqui eu tenho um pico de resistência, tá? E eu vou ter aqui, né, os nossos, né, módulos de elasticidade, que seriam os primeiros, né, módulo de elasticidade inicial, aí, o módulo de elasticidade, né, da nossa areia, tá? Onde eu vou ter ali, né, valores um pouco maiores, né, de módulo de elasticidade para areia densa, óbvio, né, ela vai ter menos deformação. Tá? Já as minhas areias fofas, o módulo de elasticidade delas é menor, tensão, deformação. Tá? Então a gente tira isso daqui, né? Aplico uma tensão, né? Meço a minha deformação e daqui que eu tiro o módulo de elasticidade. Tá? Aqui estão os ângulos de atrito, aquela comparação que eu falei com você, né, entre uma areia fofa e uma areia densa. Uma diferença, né, do ângulo de atrito, no caso, né, na mesma areia, né, mesmo grãos, etc. Sendo que aqui, né, fizeram só um círculo de Mohr para tirar o ângulo de atrito, porque na teoria isso aqui é uma areia limpa, então se é uma areia limpa, né, com certeza vai passar aqui, né, pelo zero. Isso aqui é um gráfico, né, tensão cisalina por tensão normal, nosso gráfico, né, padrão ali de cálculo de círculo de Mohr. E é claro, né, eu posso, com um círculo só, na teoria, determinar já qual é o nosso ângulo de atrito. A gente não costuma fazer isso, porque, na verdade, né, se você fizer, a norma pede que pelo menos você faça 3 ensaios para você determinar realmente
tá? Aquilo ali pode ter pego um determinado, né, material ali naquele local que tem a característica um pouco diferente. Então, pelo menos se faz 3 vezes para tirar ali a média, né, da inclinação. Sendo que, claro, né, na verdade, o que você está querendo é confirmar isso, né? Será que isso aqui realmente é uma areia limpa? Né? Será que não tem nenhum grão, né, nenhum material fino ali, né, que vai dar coesão nesse material? Então, na verdade, você não sabe de início se aquele material vai ter coesão ou não. Você pode supor, pode achar que ele vai ter, ok? Mas depois você, né, confere isso, claro, com o resultado, tá, do círculo de Moore, o resultado, né, dos seus ensaios, ou ensaio de salamento direto, a partir daqueles 3 pontinhos. Tá? Aqui tem uma comparação entre curva de tensão e deformação. Tá? A curva de tensão e deformação, né, das areias são independentes para, né, diferentes índices vazios, ou seja, se eu começar né, no caso de uma areia, índice de vazios, né, diferente, tá? Cada valor de índice vazios vai me dar uma curva, né, tensão e deformação diferente. Tá? Ou seja, né, o índice de vazios em termos de pressão confinante, tá? O meu índice de vazios ele vai, né, caindo aqui, né, independente, né, para cada índice de vazios. Tá? Carregamentos não resultam em elevadas reduções do índice de vazios, tá? E a compactação, né, por meio de vibrações. Né? Então, normalmente, como é que eu diminuo o índice de vazios de uma areia? Eu compacto, né, aquele material. Tá? Eu compacto aquele material através de vibração ali, né, né, principalmente com rolos compressores, etc. Tá? Já as argilas não, as argilas ela têm um comportamento bem interessante, né? Se eu tiver, claro, né, a mesma argila, tá? E só com diferentes índices vazios, a tendência é que elas se encontrem, né, todas aqui, né, na mesma reta, né, que seria aquela nossa reta virgem. Então é interessante isso, né? Porque as areias, eu posso começar com índices vazios diferentes, elas nunca vão se encontrar em termos de compressão ali, né? Se eu for carregando. As argilas não. A mesma argila, é claro, considerando os mesmos grãos, a tendência é que depois de passar ali da nossa tensão de pré-densamento, todas vão acabar ali na mesma reta, tá? Do normalmente adensado. Tá? Então essa é uma característica bem diferente em termos de areias e argilas em termos de índices vazios por, né, tensão efetiva, e aonde, né, essa tensão efetiva, no caso das argilas, a gente tem que colocar, esperar um certo tempo, etc. Não posso simplesmente compactar um material, né, saturado. Né? Aqui tem aquilo que eu já falei com vocês, né, em termos de, né, ensaio CU, ensaio não drenado, né, eu tenho, né, variação de volume igual a 0, tá? E o carregamento drenado, ou seja, ensaio, né, CD, eu tenho, né, não tenho, né, eu tenho variação de volume, tá? E eu tenho valor da poropressão igual a 0, ou seja, a ideia do ensaio CD, né, ensaio drenado. Né? Ensaio drenado, eu vou deixar a minha água, né, sair. Se eu vou deixar a minha água sair, então, né, eu vou perder volume daquele material. Tá? E ao deixar essa água sair, tá, eu tenho poropressão igual a 0, ou seja, qualquer poropressão que foi gerada ali, como eu estou deixando sair, aquilo ali vai saindo aos poucos. Lembrando que também não posso aplicar um carregamento muito grande, porque eu não consigo, ao mesmo tempo, medir e deixar a água sair. Quando eu deixo a água sair, eu não consigo mais medir a pressão que está acontecendo ali. Então, por isso que eu preciso ir devagar. Como é que a gente faz isso para determinar essa velocidade? Tá? Você vai aumentando o carregamento, aumentando a velocidade, e vai de tempos em tempos fechando. Está gerando poropressão? Tá, então eu tenho que ir mais devagar. Não está gerando? Então posso manter nessa velocidade ou aumentar a velocidade. Tá? E aí eu vou, né, analisando isso. Tá? E já ensaio CU não. Ensaio CU, bom do ensaio CU é que não, né, não me preocupa ali, né, se vai ter geração de poropressão. Na verdade, se tiver, eu estou medindo, então a qualquer momento sei quais são as tensões efetivas que estão ocorrendo, né, ali. Tá? Tá? No caso das argilas, tá? Aqui eu vou ter, então, né, no caso aqui, né, voltando aqui, eu estava falando, né, sobre as argilas. Tá? Normalmente não faço ensaio CD nas argilas,
Porque o ensaio CD nas argilas vai ser muito demorado. Por que vai ser muito demorado? Porque o ensaio CD eu tenho que garantir que não vai ter poropressão. Então, a velocidade, né, com que eu faço, tá, é muito devagar. Então, não é tão usual assim eu fazer, né, esse tipo de ensaio nas argilas. Tá? Aqui, então, né, tem um comportamento. Né? Na verdade, deixa eu passar para cá. Então, em termos, né, de comportamento, então, das nossas argilas, tá? O que eu tenho aqui? Tá? Esse gráfico é legal aqui, essa série de gráficos aqui é bem interessante. Tá? Então, vamos nós. Tá? Eu estou falando, né, de ensaios, né, CDs, ou seja, são ensaios que têm variação, tá, de volume. Tá? Se são ensaios que têm variação de volume, tá, o que ocorre, tá, em cada argila dessa aqui. Tá? Então, cada linha dessa aqui vai ser uma argila, tá, com um índice de vazios diferente. Tá? Aonde tem aqui? Tá? Esse gráfico aqui, ó, né, é o principal gráfico para a gente entender isso aqui. Eu tenho, tá, índice de vazios. Tá? Esses valores aqui, meio, 2, 4, 8, na verdade, só para vocês terem uma noção em termos de quantas vezes mais. Tá? Ou seja, né, o 2 é 4 vezes o índice de vazios igual a meio, mas não é que o índice de vazios seja igual a meio, tá, gente? É só para falar que um é 4 vezes o outro. Tá? Ou, na verdade, né, é um ponto que seja 4 vezes, na verdade, aqui é a tensão que a gente está falando. Tá? Então, por exemplo, tá? Aqui o meio seria um ensaio, tá, com um índice de vazios elevado, tá, com uma tensão, tá, de campo baixa. Tá? Aqui 2 seria um valor, né, de índice de vazios, onde no meu campo a minha tensão já é um pouco mais alta, tá? E eu estou aqui quase perto da minha tensão de pré-densamento. Seria um solo pouco pré-densado. Já o meio seria um solo muito pré-densado. Tá? Já o 4 e o 8, tá, são situações onde a minha argila já é normalmente adensada. Então, são situações, então, lá no campo, tá? A minha argila é normalmente adensada. Tá? Então, eu estou numa situação, então, né, de trechos, né, onde não tem nunca aquela argila foi comprimida mais do que isso na vida dela. Tá? E a tensão de campo é maior, né, do que a tensão 8, é maior do que a tensão de 4. Tá? O que vai fazer essa diferença? Né? Essa diferença vai ser em termos de resultado aqui, né, dos nossos ensaios. Então, por exemplo, tá? Uma argila, tá, com índice de vazios, né, com, né, grande pré-densamento, seria esse meio aqui. Por que grande pré-densamento? Porque eu estou numa situação onde meu sigma linha VM estaria aqui, né? Então, né, pré-densamento, né, a CR é sigma linha VM sobre sigma linha V0. É uma argila muito pré-densada, né, onde que eu estou, né, a minha tensão de campo está muito longe da tensão de pré-densamento. Tá? Essa situação aqui gera, né, em termos, né, quando eu faço o meu ensaio, né, triaxial, que eu aperto, né, a minha amostra, tá? Quem é sigma 1 menos sigma 3? Ué, sigma 1 menos sigma 3 é exatamente a tensão desviadora. Né? Relembrando aqui, ó, eu tenho aqui o quadradinho aqui, né, que é a minha amostra. Tá? E inicialmente eu tenho sigma 1 igual a sigma 3, aqui eu tenho sigma 3, onde todo mundo aqui é igual a tensão confinante, né? Primeiro passo ali, eu aplicar a minha tensão confinante no meu corpo de prova. O segundo passo, que é a ruptura, né, é eu aumentar o meu sigma 1. Tá? Aumento como? Aplicando a tensão desviadora. Né? Então, eu vou aumentando aqui o meu sigma, né, o meu sigma 1, vou aumentando a minha tensão vertical para romper aquele corpo de prova. No caso, estou falando, claro, um ensaio de compressão. Tá? Então, né, conforme eu vou aumentando o meu sigma 1, ele vai se distanciando do sigma 3, né, que é o que a gente chama de tensão desviadora, tensão, né, que eu aplico, né, aumentando o sigma 1 e não aumento o sigma 3. Tá? E aí? Né, o que acontece com isso, então? Então, sigma 1 menos sigma 3 nada mais é do que a tensão desviadora, né, gente? Ou seja, eu vou aumentando as tensões, né, no meu corpo, né, no meu raio, a prensa vai apertando aquele corpo de prova de cima para baixo.
tá? Conforme eu vou aumentando, né, aumentando essa carga, o que eu vejo aqui? Tá? Eu vejo que para, né, argilas pré-adensadas, que seria, né, o 0,5 e o 2 aqui, por que esse sigma 3 igual a meio, sigma 3 igual a 2? De onde veio esse sigma 3? Ué, a primeira fase do ensaio não é adensar o corpo de prova? Então, quando eu adenso o corpo de prova, eu estou aplicando sigma 3 tanto na horizontal quanto na vertical. O que eu estou fazendo nessa primeira fase? Eu estou levando, né, aquele meu corpo de prova para algumas tensões, ou seja, tensões que, né, para que eu levo para essas tensões? Para simular as tensões que estão lá no campo. Então, se no campo eu tenho tensões mais baixas da minha amostra, eu quero simular isso no meu laboratório, eu vou fazer o quê? Vou pegar, né, o meu corpo de prova e vou, né, aplicar tensões baixas, né, para tentar simular aquele comportamento ali do corpo de prova. Tá? Então, isso aqui que vocês estão vendo, né, sigma 3 igual a meio, sigma 3 igual a 2, ou seja, né, são as tensões que estariam em campo. Então, cada vez, né, quando aparece sigma 3, então, na verdade, é isso aqui que eu estou falando. Estou, né? Simulando uma argila que teria esse, né, esse índice de vazios aqui, ó, né, esse comportamento. Legal? É sempre bom explicar isso, porque algumas vezes pode se perder essa informação. Tá? Então, né, essa tensão desviadora aqui, né, então a gente consegue ver que para romper o corpo de prova, tá, eu tenho, né, para sigma 3 e sigma 2, eu tenho um valor de pico. O que significa isso, então? Significa que eu tenho, então, um comportamento das argilas, né, pré-avançadas muito parecido com as nossas argilas, né, nossas argilas densas, né, porque eu tenho uma resistência de pico. Tá? Aqui tem um gráfico interessante que seria a tensão desviadora normalizada, né, pelo sigma 3, ou seja, normalizada pela tensão confinante, para a gente ter uma noção, falar, não, vamos tirar o efeito da tensão confinante em termos de comportamento. O que vai acontecer? A gente consegue ver aqui, ó, que para essas duas tensões aqui eu tenho, né, um comportamento um pouco maior aqui, tá, da minha argila pré-adensada. Então, né, quanto mais pré-adensada ela for em termos, né, comparativos com a tensão confinante, né, mais ela vai precisar de resistência para romper. Por que tem que comparar com sigma 3? Porque como, né, a resistência é função da tensão normal, quanto mais eu comprimir meu corpo de prova, mais tensão normal eu vou estar dando para minha argila inicialmente, então mais resistente ela vai ficar. Então, ao dividir por sigma 3, eu tiro esse efeito, tá, digamos, da minha tensão normal ali, né, minha primeira tensão normal, que eu coloquei, e vejo somente o efeito da tensão, né, desviadora. Eu consigo ver que quanto mais pré-adensado for o meu solo, mais pico ele vai ter, né, maior aqui a comparação em termos de resistência de pico. Tá? Para, né, tensões, né, confinantes, né, ou seja, para tensões de campo, né, entre 4 e 8, tá? É claro, a tensão confinante de 8 vai dar uma resistência mais alta, é claro, né, porque, pelo que eu falei, a resistência em função do atrito. Quanto mais tensão eu coloquei no meu corpo de prova, mais força eu tenho que fazer para ele romper. Tá? Mas se eu tirar esse efeito, né, esse efeito inicial ali né, do meu confinamento, né, inicial que eu fiz, eu consigo verificar que as duas curvas têm comportamento muito parecido, ou seja, depois que passa aqui, depois que entra no meu trecho normalmente adensado, a minha argila já não ganha tanta resistência assim, ou seja, o comportamento dela é bem parecido. Tá? É claro, né, em função da minha tensão ali, né, ela deixa de ter ali o ganho dela é proporcional ao ganho da minha tensão confinante, ou seja, né, o comportamento da minha argila em termos de resistência, se eu estou com tensões após o meu trecho pré-adensado, esse ganho de resistência, né, ele é simplesmente proporcional à minha tensão efetiva ali que eu estou apertando o corpo de prova. Tá? Em termos de comportamento de volume, tá? Esse gráfico aqui, na verdade, resume todos. Tá? Em termos de variação de volume, tanto faz se a minha argila, né, ela é normalmente adensada perto do meu sigma linha VM ou longe do meu sigma linha VM,
em termos de comportamento de variação de volume, ambas vão ser igual, aonde eu vou perder volume. A minha argila normalmente adensada tem um comportamento de uma areia fofa. Ao ser cisalhada, ela perde volume. E já uma argila pré-adensada, muito pré-adensada, eu tenho um ganho de volume, e numa argila aqui quase perto do meu sigma linha VM, na verdade, o que eu tenho, né, apesar de ser uma argila pré-adensada, como eu estou muito perto ali do sigma linha VM, né, esse pré-adensamento é muito pequeno, tá? Eu até tenho uma tendência, talvez, de aumentar um pouco de volume depois, mas não chega a acontecer, tá? Nessa situação aqui, quando fica perto, na verdade, eu tenho um comportamento mais de compressão do que de expansão desses tipos de material. É claro, isso pode variar de argila para argila, tá? Mas a ideia é mais ou menos essa. Tá? E aqui eu tenho um resultado, né, bem interessante, onde eu vou ter aqui, né, conforme eu já falei para vocês, tá? Antes do meu pré-adensamento das argilas, tá? Eu tenho dois comportamentos. Um primeiro comportamento, tá? Que eu tenho um material... Só um minutinho, calma aí. Tá? Eu tenho um comportamento, tá? Antes do meu pré-adensamento, tá? Ou seja, se eu fizer um ensaio com essas tensões aqui, né, mais baixas, ou seja, né, eu sei que aquela argila ali tem uma tensão de pré-adensamento de, sei lá, 100 kPa. Se eu pegar e fizer ensaios nesse tipo de argila, tá, com tensões mais baixas, tá, o comportamento eu vou ter desses círculos aqui, ó, desses primeiros círculos, ou seja, tá, eu vou ter uma reta que, na verdade, não encontra a outra reta, porque a minha argila ela tem um comportamento diferente no trecho pré-adensado e outra no trecho normalmente adensado, que na verdade está aqui, mais bonitinho, pronto. Tá? Aonde, né, esse comportamento, tá, das nossas das argilas, tá sendo no trecho pré-adensado ou trecho normalmente adensado, vocês é que tem que definir se vocês vão utilizar no projeto de vocês parâmetros do trecho pré-adensado ou parâmetros do trecho normalmente adensados. E para fazer isso, tem que fazer ensaios com tensões menores do que pré-adensamento ou maiores do que pré-adensamento. Isso vai depender das tensões que vocês vão aplicar no campo. Tá? Então, se o seu aterro, já, por exemplo, se for uma argila com pouco pré-adensado, ou seja, sigma linha VMs muito baixos, né, comparado com sigma linha V0, e rapidamente, né, ao colocar um aterro, quase toda a massa de solo, em poucos meses, em pouco tempo, vai ganhar resistência, para que eu vou me preocupar com isso? Né? Para que eu vou me preocupar com o trecho pré-adensado? Vou me preocupar direto com o trecho normalmente adensado. Tá? Então, na hora de fazer o ensaio no laboratório, naquela primeira fase ali do ensaio triaxial, por exemplo, ou no ensaio de cisalhamento direto, na primeira fase, que é colocar a carga, né, adensar aquele meu corpo de prova, já vou colocar cargas maiores que o meu sigma linha VM. Ah, Bruno, como é que eu sei quanto que é o sigma linha VM daquela argila? Ué, tem que fazer um ensaio de adensamento antes, descobrir qual é o sigma linha VM e aí depois fazer um ensaio de resistência. Normalmente o ensaio de resistência é depois do ensaio de adensamento, porque o ensaio de adensamento você, né, define as características, tá, daquela argila para aí depois, né, fazer os ensaios com tensões maiores ou menores do que a gente espera. Tá? Então, na verdade, o que eu vou ter aqui, ó, né, são duas situações aonde, né, para os trechos pré-adensados, tá? Para os trechos pré-adensados, eu vou ter um ângulo de atrito e um valor do intercepto coesivo. Já no trecho, né, normalmente adensado, esta reta aqui, ó, se a gente for, né, prolongar ela, vocês vão ver que vai cair aqui no zero, ou seja, no trecho, né, pré-adensado, no trecho, perdão, normalmente adensado, tá, aquela, né, matematicamente falando, é como se aquele material não tivesse coesão. Ele até tem coesão, tá, gente? Mas é que eu não consigo, quando eu boto isso num gráfico matemático, tá, é como se eu tivesse somente, tá, um ângulo de atrito, né, como em termos matemáticos, para eu fazer a resposta, a matemática ali da minha ação, tá, é como se minha coesão, o meu intercepto coesivo fosse igual a zero.
ok? Mas então quer dizer que né, argilas normalmente adensadas não têm coesão. Claro que não. Se você pegar elas no laboratório e abrir elas, elas vão ficar em pezinho. Tá? Claro que tem coesão, mas quando eu boto isso, né, num gração cisalhante por tensão normal, esse efeito da coesão acaba misturado ali com o efeito do ângulo de atrito, e aí eu não consigo separar os dois efeitos. Ok? Tá? Aqui tem mais ou menos os valores de ângulos de atrito, né, para as argilas. O ângulo de atrito, tá, é principalmente em função da constituição, né, daquele material, ou seja, forma de deposição do material, tipos de grãos, né, entre outras coisas. Tá? E inverso ao teor de argila, ou seja, quanto mais argila eu tenho no meu material, menor vai ser meu ângulo de atrito. Tá? Então, quanto menos argila eu tenho em um solo argiloso, né, maior eu vou ter os outros grãos, e esses outros grãos vão gerar mais, né, atrito ali, né, mais contato entre os grãos, então um maior atrito. Tá? Então aqui eu tenho uma outra comparação interessante, por exemplo, da ideia do índice de plasticidade, que seria aquele índice, né, que seria índice de plasticidade é o limite de liquidez da minha argila, menos o limite de plasticidade. Esse é o índice de plasticidade, né? Quanto de água ali eu posso colocar para minha argila ser plástica ou menos plástica. Então, dependendo ali, né, aqui tem uma tabelinha para as argilas, né, gerais do Brasil, entre aspas, né, para algumas argilas e outras argilas de São Paulo, onde a gente consegue ver aí ângulos de atrito indo de 15 graus, por exemplo, até 38 graus, tá? Que seria o máximo aqui, tá, do material. Então, né, alguns locais vocês podem ver, as argilas têm um ângulo de atrito baixo, são materiais ruins. Não, calma, depende. Que tipo de argila eu estou trabalhando? Lembrando, tem argilas moles, muito moles, rijas, né, muito rijas. Tá? Então, né, esse rijo, muito rijo, também depende, por exemplo, né, se eu tenho mais ou menos areia ali, ou mais ou menos, né, argilas naquele meu material. Né? E aí, qual o índice de plasticidade desse material? Ele é mais plástico ou menos plástico? Ou seja, ele tem ali um comportamento, né, de se deformar mais, ser mais plástico, ou ter um comportamento mais dúctil. Né? Então, ou seja, isso tudo vai importar no ângulo de atrito das argilas. Então, as argilas é bem importante que a gente faça, principalmente em ensaios de laboratório, também, porque a variação é muito grande, é quase ali o dobro. Na verdade, é o dobro, é o triplo algumas vezes, né? O triplo não chega a ser o triplo, mas com certeza o dobro, de 15 até 38 graus, um pouquinho mais do que o dobro. Então, e aí, é 15 ou 38 esse material que eu estou trabalhando? Faça ensaio no laboratório para descobrir. Tá? E as coesões das argilas, né, o intercepto coesivo, tá? Pode variar de 5 a 50, pode ter materiais, até dependendo, esses nossos solos aqui residuais, dependendo da quantidade aí já é um silt argiloso, não é bem uma argila, mas para chegar às vezes a 100, 120 kPa. Tá? Então, depende muito do material que eu estou trabalhando. Lembrando que o silt é um cara, né? A gente fala muito em argila e muito em areia, essa diferença entre os dois, e o silt é uma pessoa que fica ali no meio do caminho. Né? Então, eu posso ter, né, situações, né, dependendo da ação que eu tenho ali, esse valor pode ir muito alto. Mas aqui, no caso, a celinha seria, né, o ângulo de atrito, o intercepto coesivo, né, saturado do meu material, tá, fica aí entre 5 e 50. Tá? Algumas vezes, né, em alguns ensaios, vou até, na verdade, comentar isso nos próximos ensaios aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês que, na verdade, quando você tem, né, ângulos, coesões menores do que 5 kPa, a gente acaba ignorando esse valor, porque algumas vezes pode ser simplesmente só um erro, né, de você fazer a sua reta, ou esse valor é muito baixo para se preocupar em projeto. Então, quando eu faço um ensaio no laboratório, enquanto coesões menores do que 5, eu não considero isso em projeto, porque é um valor tão pequeno ali, tipo 2, 3 kPa, que pode ser, primeiro, um erro ali na hora de fazer o gráfico, ou é tão pouco, que se eu botar 2 ou 0, ou 3, ou
KPAs eu zero, KPAs em termos de comportamento do material não vai dar diferença nenhuma. Inclusive, quando a gente aprender na próxima parte da matéria, quando a gente falar sobre resistência no saneamento, a gente pode brincar um pouquinho com isso, vocês vão ver que não vai fazer diferença nenhuma quando as coesões são muito pequenas em termos de comportamento do meu material. Ok? Tá? Aqui tem os mesmos gráficos do que os outros, tá? Só que agora no ensaio CU. Qual a diferença do ensaio CU? O ensaio CU é aquele ensaio, então, que eu vou medir, tá? Poropressão, ou seja, eu vou ter variação de volume. Eu vou medir poropressão e eu não tenho variação de volume. Muito importante isso. Tá? O ensaio CU é um ensaio não drenado, ou seja, no momento que eu vou romper o meu corpo de prova, eu não deixo com que ele perca água. Se não deixo com que ele perca água, eu estou gerando poropressão ali. E se eu não deixo que ele perca água, tá? Eu não tenho variação de volume do meu corpo de prova. Ok? Então, se eu não tenho variação de volume, eu não tenho aquele gráfico de variação de volume. Aqui aparece o gráfico de poropressão, aqui, ó. Então, onde aparecia antes aquele gráfico de variação de volume, aparece aqui o valor de poropressão. E aqui é interessante, né? Os outros comportamentos são iguais, por comportamento do material em si, então, tanto faz se é drenado ou não drenado, né, que eu posso, então, nas argilas, escolher, né, se eu quero fazer drenado ou não drenado. Em termos de comportamento de resistência, vão dar o mesmo comportamento também, né? Vocês veem que são os mesmos gráficos, tá? Só que lembrando, né, ensaio drenado numa argila é altamente, né, demora muito para fazer, né, e altamente difícil de eu fazer, porque as tensões são muito, né, as velocidades de carregamento são muito pequenas, então não é tão usual ser feito, ok? Mas beleza. Tá? Aqui em termos, tá, de poropressão, o que eu tenho? Tá? Quando eu tenho, tá, uma argila muito pré-adensada, eu tenho um valor de excesso de poropressão, né, negativo. Então, né, esses gráficos aqui acabam, tá, gente, no momento, né, da ruptura do meu material. Né? Fiz ali um ensaio, até eu posso fazer mais do que a ruptura. Tá? Inclusive é isso que a gente vai fazer hoje, no exercício de hoje. A gente vai definir o ponto ali de ruptura aonde rompeu o corpo de prova, porque aonde rompeu, nada depois daquele ponto me importa. Né? Então, a gente tem que saber, né, o valor da poropressão ali, né, naquele momento. Tá? E aí, né, porque depois que ele rompeu, não me importa. Eu quero descobrir, né, no momento da minha ruptura. Né? Então, aqui eu consigo ver que argilas, né, muito pré-adensadas vão gerar, né, valores de poropressão negativo. Por que isso? Porque para romper, né, as minhas argilas, tá, elas vão precisar ganhar volume. Aquela ideia, né? Quando eu faço um ensaio CD, eu tenho uma variação de volume negativa, eu tenho uma expansão do meu material. E essa expansão do material, tá, alguém tem que ocupar aquele espaço ali. Tá? Como é um ensaio não drenado, tá? E na própria vida real, lá embaixo, não tem o ar. Né? Então, na hora que ele vai se expandir, ele tem que puxar a água para essa água ocupar aquele espaço vazio ali. Cria-se ali um espaço vazio com uma pressão menor do que a pressão, né, atmosférica, menor do que a pressão da água, então a água vai ocupar, né, naturalmente aquele espaço ali. Então, se ela vai ocupar naturalmente aquele espaço, tem uma pressão negativa. Tá? Então, né, a minha argila pré-adensada, muito pré-adensada, ela suga o material. Tá? Argilas pouco pré-adensadas, como por exemplo esse caso do sigma 3 igual a 2, já eu não tenho tanto excesso de poropressão negativo. Posso até não ter, tá? Posso até ter poropressões um pouco positivas. Então depende muito de muito pré-adensadas ou pouco pré-adensadas. As nossas argilas no Rio de Janeiro são pouco pré-adensadas. A gente tem de uma CRs igual a 2, 1,5 normalmente. Tá? Mais camadas superficiais, ali, né, até uns 2 metros, 2 metros de profundidade, elas até podem ser muito pré-adensadas, por conta do efeito de, né, variações de marés antigas, etc. Né? Mas é muito,
né, muito localizadas, 2 metros iniciais, enquanto os outros são, têm um comportamento, né, tá? Então, eles vão gerar poropressões positivas. Por que isso é importante? Tá? Porque argilas muito pré-adensadas, quando elas geram, né, poropressão negativa no momento da ruptura, significa que quanto mais eu preciso, então, o que é uma geração de poropressão negativa? Resistência ao cisalhamento é igual a intercepto coesivo, né, ou coesão, vezes tangente, mais tensão efetiva vezes tangente de φ. Então, significa que quando aquela argila for começar a ser submetida a um carregamento, tá? Se eu tenho uma poropressão negativa, tensão efetiva é tensão total menos poropressão. Se a poropressão é negativa, então, na verdade, eu tenho que a tensão efetiva é a tensão total mais a poropressão. Então, em argilas muito pré-adensadas, elas são argilas mais resistentes. Por quê? Porque eu preciso fazer um carregamento maior, porque se durante o carregamento elas têm uma poropressão negativa, significa que a tensão efetiva aumenta. Se a tensão efetiva delas aumenta, a resistência delas aumenta. Então, eu tenho que fazer um valor maior para conseguir romper elas. Então, elas são um pouco mais resistentes, tá? Do que as mesmas argilas se elas fossem normalmente adensadas, por exemplo. Ok? Tá? Então, argilas muito pré-densadas, como, por exemplo, as argilas de Londres, etc., são argilas que, né, elas são mais resistentes do que as nossas argilas aqui com OCRs mais baixos. Ok? Tá? Porque para eu romper esse material, eu preciso fazer uma tensão cisalhante maior, né, ali em campo. Ok? Nossa, deu o solzão agora. Tá? E aí eu tenho aqui, né, uma situação, então, né, que a minha poropressão, tá, é claro, né, ela vai ser maior, tá, quanto maior for o meu sigma 3, mas quando eu comparo, tá, quando eu comparo 2 ensaios, né, normalmente adensado, e divido pelo meu sigma 3, ambos vão dar, né, o mesmo resultado. Então, mostrando que a geração de poropressão no determinado solo, né, se ele for normalmente adensado, tá, eu tenho, claro, um aumento da poropressão, mas é muito comparável com a tensão confinante, ou seja, a tensão efetiva que está atuando anteriormente naquele solo ali. Ok? Tá? E esse aqui eu já mostrei para vocês, né, que seria o gráfico, né, como ensaio CU, que eu tenho uma medição de poropressão, eu consigo fazer 2 círculos de Mohr, tanto o círculo de Mohr efetivo quanto o círculo de Mohr total. Sendo que o círculo de Mohr total não serve para nada em termos de projeto. Por quê? Porque em termos de projeto, o importante é o ângulo de atrito efetivo, porque a resistência dos meus solos é em função das tensões efetivas. Tá? Então, o mais importante, né, é esse daqui. Tá? Aqui tem uma comparação, então, né, entre argilas, né, normalmente adensadas e argilas pré-adensadas, né, em termos de comportamento do material. Tá? Aqui tem a diferença, né, entre ensaio CU e ensaio CD, tá? Onde ensaio CU é aquele que eu tenho aqui. Ensaio CU, ensaio, né, não drenado na segunda fase. Então, eu não tenho variação de volume. Então, é isso aqui que está apresentando aqui, ó. O ensaio CU, a minha variação de volume é igual a 0. Então, por isso, ó, tem essa linha retinha aqui, ó. Variação de volume igual a 0. Tá? Se a variação de volume é igual a 0, tá? E aqui eu tenho a variação de volume, né, positiva no ensaio CD, em termos de poropressão, ocorre ao contrário. Né? O ensaio CD não tem geração de poropressão, porque ele está drenado. A drenagem está aberta. Tá? Então, alguém pode falar, pô, Bruno, mas se eu fizer muito rápido, o ensaio CD vai ter geração de poropressão? É claro que vai ter, mas é isso que a gente não quer que aconteça. Quando o ensaio CD, eu não posso ter geração de poropressão, porque se tiver geração de poropressão, eu não sei quais são as minhas tensões efetivas. Lembrando que sempre o importante para mim são as tensões efetivas, para calcular
a resistência dos nossos solos é sempre em função das tensões efetivas. Então, se eu não estou medindo poropressão, né, eu não sei qual a tensão efetiva que está ocorrendo ali dentro daquele meu corpo de prova. Então, no ensaio CD, eu nunca posso deixar que tenha geração de poropressão. Por isso que é tão difícil de fazer nas argilas esse ensaio. Já ensaio CU, não. Ensaio CU, como eu deixo fechado ali, meço a poropressão, zero problema. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, né, a valor aqui, né, de valor de poropressão no ensaio CU. Aqui é uma comparação, né? Uma argila normalmente adensada vai ter poropressões, né, positivas, numa argila pré-adensada vai ter poropressões, né, negativas. Em termos de variação de volume, né, no ensaio CD, né, no ensaio drenado, né, eu tenho, né, compressão no meu material, numa argila pré-adensada eu tenho, na verdade, né, uma expansão aqui do meu material. Tá? E aí, agora, né, tem duas situações aqui, né, bem legais, na verdade, tem um comportamento aqui bem interessante. Tá? Na verdade, deixa eu até puxar ele aqui. Onde é que vai ter isso? Deixa eu tentar aqui puxar mais rápido aqui, daqui tem. Cadê isso? Vamos lá, vamos lá. Ué, gente. Estou procurando aqui. Né? Quando eu falei para vocês, né, que no caso, né, lá naquela parte de adensamento, quando eu falei para vocês que ao colocar um carregamento, né, todo o carregamento que eu fiz vai para a água. Só que isso é válido, né? Ou seja, eu apliquei uma tensão de, né, 30 kPa, tá? Esses 30 kPa vão para a água, né? Vão para o excesso de poropressão. Só que isso é válido, né, para carregamentos infinitos, ou seja, quando eu tenho um carregamento na minha argila, né, muito grande comparado, né, com o tamanho da camada de argila. Né? Então, isso não é válido, tá? Quando eu tenho carregamentos finitos, ou seja, quando eu tenho carregamentos tipo, por exemplo, sapatas ou pequenos radieres, etc., então significa que eu tenho um carregamento, né, muito pequeno comparado, tá, com a espessura do meu material. Tá? Então, nessa situação, eu vou ter gerações de poropressões diferentes, tá, da poropressão, diferente, perdão, tá, do carregamento aplicado. Tá? Eu até posso ter, né, variações, aumentos de poropressões iguais ao carregamento ali embaixo do carregamento. Mas, no geral, na massa de solo como um todo, eu tenho, né, acréscimos diferentes. Por que isso? Tá? Porque é válida essa ideia de todo carregamento aplicado vai para a água, é válido uma situação onde eu confino a minha argila. Onde, por exemplo, no ensaio de lançamento, né, é um anelzinho aqui, aplico uma carga em toda ela e essa minha argila não consegue se deslocar horizontalmente. Isso não acontece no campo em situações de carregamentos pequenos, como, por exemplo, fundações, sapatas ou pequenos aterros comparados com a espessura da minha camada. A quanto comparado com a espessura da camada, Bruno? Normalmente, se o seu aterro for, né, em termos de largura, 4 a 6 vezes a sua espessura da camada, na região central do seu aterro, você pode considerar que a situação de acréscimo de tensão é válida. Mas se você já estiver na borda desse aterro, já não é mais válido isso. Por quê? Porque os acréscimos de tensões verticais, eu vou ter acréscimo de tensões verticais e vou ter também acréscimo de tensões horizontais gerados por esse carregamento, né,
que ele, né, é um carregamento não balanceado, ou seja, eu tenho muito carregamento de um lado e pouco carregamento do outro. Tá? É aquilo que vocês aprenderam lá, né, em Solos 1, que eu tenho acréscimos de tensões verticais, no caso, né, do ábaco, né, no carregamento circular, por exemplo. Vocês tinham aqueles gráficos, né, de aumento de tensão vertical e vocês tinham também aquele gráfico de aumento de tensão horizontal. Tá? Então, por que isso? Né? Qual a diferença? Porque nessa situação, quando eu tenho um carregamento de um lado e outro carregamento do outro lado, que seja zero ou um carregamento menor, eu tenho deformação do meu solo. Ou seja, meu solo ele pode se deformar horizontalmente. Então, isso foge completamente das situações da situação de adensamento de Terzaghi, onde, né, os meus deslocamentos eram zero. Né? Então, essa situação, né, a ideia de Terzaghi, todo o carregamento que eu fiz, né, foi para paropressão, não é mais válida, porque o carregamento que eu fiz nessa situação, o meu material ele pode se deslocar. Tá? Então, o valor do aumento da paropressão não vai ser mais igual ao valor, né, do carregamento que eu estou impondo. Tá? Vai ser igual a quanto? Tá? Vai ser igual a essa pequena formulinha aqui, ó, tá? Aonde o aumento da paropressão, ou seja, num carregamento finito, o aumento da minha paropressão vai ser igual ao B vezes o acréscimo da minha tensão horizontal, que seria o meu σ3 no meu material, mais A vezes acréscimo de σ1 menos acréscimo de σ3. Tá? Esse acréscimo de σ1, acréscimo de σ3, vocês sabem calcular. Isso é fácil de calcular. Né? Vem daqueles ábacos de carregamento. Eu até peguei isso. Onde que eu vi isso recentemente? Tá? Vem naqueles gráficos de carregamento aonde eu tenho, né, que eu posso calcular o acréscimo, né, de carregamento, tanto vertical quanto horizontal. Deixa eu pegar aqui. Ábaco. Eu vi recentemente uma figurinha dessa. Eu devia ter salvo aqui, posto aqui, esqueci. Deixa eu pegar aqui um. Vou tentar pegar o circular mesmo, que é mais fácil. Não. Ah, só porque eu estava querendo. Opa. Nunca encontrado. Está escrevendo errado. Escrevi abacão. Abacão nunca vai conseguir encontrar. Aqui, ó. Tá? Aqui tá? É um ábaco, né, de um carregamento, né, no caso triangular, ok? Tá? Ou seja, né, eu tenho um carregamento aqui, né, uma certa altura aqui, né, que ele vem triangular, mas eu tenho para vários comportamentos. Eu tenho ali um circular, para um quadrado, uma sapata, um carregamento contínuo, que seja. Tá? Então, o que esse ábaco aqui me fala? Né? Esse gráfico me fala, dependendo da profundidade, dependendo da localização do ponto que eu estou analisando, tá? Lembrando que isso aqui, na verdade, né, é igual para o outro lado, né? Isso aqui também é igual para o outro lado. Desse lado direito aqui eu tenho aumento das tensões verticais e do lado esquerdo eu tenho aumento das tensões horizontais. É claro que isso aqui, na verdade, a gente só coloca na mesma figura para conseguir ver os dois gráficos na mesma figura. Só que eles são rebatidos, né? Eles ocorrem, né? Tem aumento da tensão horizontal lá direito e tem aumento da tensão vertical também do lado esquerdo, tá, gente? Só para conseguir botar o gráfico na mesma figura. Tá? Então, o que eu estou mostrando aqui? Tá? Eu estou mostrando aqui, esse gráfico está mostrando para mim que eu tenho aumentos de tensões verticais e aumentos de tensões horizontais. E vão ser, né, vão ser proporcionais, ou na verdade vão ser em função, perdão, tá, da profundidade do ponto que eu estou analisando.
Então, é muito complicado de a gente conseguir verificar o aumento de poropressão em todos os pontos do meu maciço. Ou seja, se eu desse exercício para vocês, falar qual é o aumento da poropressão com a profundidade, num caso de uma sapata. Eu teria que falar para vocês aonde está essa sapata, aonde está esse ponto que eu estou analisando, se está no centro da sapata, na borda da sapata, porque, né, tem diferença onde o ponto está, tá? E aí, quais profundidades para vocês analisarem. Então, isso dá um trabalho muito grande para você analisar, por exemplo, qual é o valor da poropressão ao longo de um carregamento. É claro que existem programas computacionais que fazem isso para a gente hoje em dia, calcular isso, mas mesmo assim é complicado de fazer na mão. Tá? Então, mas como é que a poropressão aumenta ou diminui, né, esses pontos? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar qual ponto eu estou analisando. Por exemplo, quero analisar qual é a poropressão, sei lá, nesse ponto aqui. Então, nesse ponto aqui de análise, eu vou ver que eu vou ter um aumento de sigma1 igual a 0,35, e eu tenho um aumento da tensão horizontal igual a 0, por exemplo. Ou vou pegar um ponto aqui, ó, que eu tenho um aumento da tensão horizontal igual a 0,2 vezes o carregamento, e eu tenho um aumento da tensão vertical igual a 0,5 vezes o carregamento. O que eu faço com essas informações? Entro nessa minha continha aqui, eu tenho, então, o aumento de sigma3, o aumento de sigma1, faço essa conta aqui e descubro, então, qual é o valor do excesso de poropressão gerado, tá, pelo aquele carregamento. Então, o aumento de poropressão vai ser diferente, tá, do acréscimo simplesmente da tensão vertical. Eu teria que verificar qual é a tensão vertical aplicada e verificar analisar qual ponto eu estou observando. Sendo que, para eu determinar esse valor, eu preciso de dois parâmetros, são chamados parâmetros de Skempton. Tá? Esses parâmetros de Skempton são parâmetros em termos de como é a poropressão, o aumento da poropressão no meu material. Tá? Eu tenho materiais que podem gerar mais ou menos poropressões por conta daquilo que eu falei para vocês. Argilas, né, pré-adensadas vão gerar poropressões negativas. Argilas não tão pré-adensadas assim vão gerar poropressões menores. Argilas normalmente adensadas vão gerar poropressões positivas. Tá? Então, e aí, né? Isso varia de solo para solo. Tá? Então, esses parâmetros de Skempton vamos dizer exatamente como a minha poropressão vai, né, como a poropressão varia naquele determinado solo. Tá? Então, esse parâmetro B, tá, é o primeiro parâmetro que tem relação em termos de saturação do meu solo. Tá? Se meu solo for completamente seco ou completamente saturado, esse valor de B, se meu solo for completamente seco, não tem água, né? Então não tem geração de poropressão. Se o meu solo for completamente saturado, tá, o meu parâmetro de Skempton é igual a 1, meu B é igual a 1. Por que isso, né? Porque significa que todo o carregamento que eu fiz ali, tá, vai encontrar água em algum momento. Tá? Quando eu tenho um solo, né, não saturado, esse parâmetro é um pouco diferente, é menor. Por que menor? Porque ao aplicar um carregamento, nem todo carregamento que eu fiz vai conseguir encontrar um caminho pela água, porque eu tenho locais onde não tem água. Tá? Então, esse parâmetro de Skempton, ele é diferente de em casos de solos, tá, não saturados. Cadê vocês? Vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Tinha perdido vocês. Ok? Mas em solos saturados, que costumam ser a realidade, né, na vida real, né, o solo está abaixo do nível d'água, uma argila mole, por exemplo. Saturação igual a 100%, B igual a 1, não tem muita dificuldade com isso. Então, né, solo saturado, B igual a 1. Como é que eu faço para descobrir se o solo está saturado no meu ensaio? Tá? Para eu descobrir como é que o meu solo está saturado, eu aumento a minha tensão confinante. Então, ao invés de eu pegar a minha tensão confinante e já aumentar direto para o valor que eu quero, não, eu vou aumentando ela aos pouquinhos e vou verificando a resposta do meu solo. Por que isso?
Tá? Se a variação da poropressão é igual a B, que multiplica, né, aumento do meu sigma 3 vezes, A, deixa eu cortar aqui que esse 1/3 está na teoria errada, daqui a pouco vocês vão entender o porquê, né, isso aqui pode não ser 1/3, tá? Mais A vezes acréscimo de sigma 1 menos acréscimo de sigma 3. Ué, nesse caso aqui, se aumentar a tensão confinante, ou seja, se aumentar sigma 1, aumentar sigma 1 e aumentar sigma 3, né, que é esse gráfico aqui, ó, do mesmo valor, tá? Então o acréscimo entre um e outro vai ser igual a zero. Então essa parte da equação some. Então todo o valor de excesso de poropressão vai ser função do acréscimo da tensão confinante que eu estou fazendo, do acréscimo, né, do sigma 3. Né? Então, se eu apliquei, por exemplo, né, apliquei lá, por exemplo, né, coloquei 20 kPa, vai dar um valor de poropressão. Aumentei para 30, ou seja, aumentei de 20 para 30, aumentei 10 kPa de tensão confinante. Se não gerar, tá, um aumento de 10 kPa de excesso de poropressão, significa que aquele B é diferente de 1. Se, por exemplo, gerar meio, então significa que aquele B, gerar 5, significa que aquele B é igual a meio. Então aquele solo ali, né, não está saturado, porque o B daquele material é igual a 1. Então, para eu saturar o meu solo, existem várias, né, várias hipóteses. Uma das hipóteses é você colocar, né, aplicar uma tensão ali dentro da água para expulsar aquelas bolinhas de ar, tá? E aí depois eu vou checando, depois eu faço esse cheque desse B. Porque no ensaio, né, triaxial, eu preciso que o meu solo esteja saturado, porque todas as contas que eu faço, né, são em função, né, da poropressão gerada ali, em função da tensão efetiva. Tá? Então, normalmente, tá, no solo saturado, meu B é igual a 1. Tá? Se não for, as minhas contas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Tá? Então, né, é assim que eu faço no laboratório. Aplico uma tensão confinante, inicialmente vai dar um valor de excesso de poropressão. Aumento um pouco aquela tensão confinante. Tá? Como esse acréscimo foi igual para todos os lados, essa parcela da equação zera. Tá? E aí eu chego, né, à conclusão de qual seria o meu valor, né, de B, ou confirmo se aquele valor do meu solo está, né, realmente saturado. Ok? Tá? E como é que eu faço para descobrir esse parâmetro A aqui? Né, esse parâmetro A eu descubro, né, no meu ensaio. Né, uma das respostas que eu tenho, né, de um solo. Tá? Primeira coisa, tá, eu tenho que, né, para descobrir qual é o valor de A, eu preciso medir poropressão. Então, eu só consigo descobrir qual é o parâmetro A do meu solo em ensaios não drenados. Tá? Não consigo descobrir qual é o meu A em ensaios drenados, porque eu deixo toda a água sair, então não gera poropressão, não estou medindo aquela poropressão. Né? Mas em ensaios não drenados eu consigo descobrir qual é esse parâmetro A, sim. Tá? Então, esse parâmetro A, como é que eu descubro isso? Bom, primeiro, se o solo está saturado, né, B é igual a 1, então ele sai da equação. Né? Então, aqui é igual a 1, né? Então ele vai sumir da equação. Tá? Durante, né, a fase de cisalhamento, eu mantenho a minha tensão horizontal constante, ou seja, que a minha tensão confinante, eu mantenho o mesmo valor, eu não aumento. Então, se eu não aumento a tensão confinante, o meu acréscimo de sigma 3 é igual a zero. No ensaio de compressão, eu simplesmente só aumento o meu sigma 1, mantenho aquela tensão 3, né, igual, né, mantenho ela constante. Então, esse meu sigma 3 aqui é igual a zero, também sai da equação. Tá? Então, sobra quem? Né? Sobra que A é igual a acréscimo de sigma 1 menos acréscimo de sigma 3. Ué, mas quem é? Bom, primeiro, o acréscimo de sigma 3 é igual a zero. Né? E quem é acréscimo de sigma 1? Ué, o acréscimo de sigma 1, quem é a tensão que vai aumentando durante o meu ensaio? Ué, durante o meu ensaio, eu vou aumentando a minha tensão vertical com aquela minha tensão desviadora. Né? A tensão desviadora é aquele acréscimo de tensão que eu vou colocando a mais. Então, esse valor de sigma 1 aqui, o acréscimo de sigma 1, nada mais é do que o acréscimo da minha tensão desviadora. Lembrando que como é que eu sei qual é a tensão desviadora? Eu tenho um medidorzinho de força ali, então conforme eu vou apertando aquela minha amostra,
né, eu vou medindo qual foi a força necessária para gerar aquele deslocamento que eu estou impondo, né? Então, um ensaio traxial, normalmente eu imponho uma deformação e verifico, né, qual foi a força necessária para essa deformação ocorrer. Então, eu sei que força é essa que está acontecendo, sei que, né, que tensão é essa desviadora, força dividido por área, sei qual a área no corpo de prova, etc. Então, eu consigo calcular a tensão desviadora. Então, o valor do excesso de paropressão que eu estou medindo aqui, lembrando que o valor da paropressão é resultado do ensaio, é uma coisa que eu estou medindo. Então, né, o valor da paropressão é igual a A vezes a minha tensão desviadora, que é o σ1 menos σ3. Né? Então, né, o meu A vai ser, então, a variação do excesso de paropressão divididos pela variação da minha tensão desviadora. Tá? Simples assim. Tá? E aonde? Né, a gente vai ver, né, vai relembrar, na verdade, que a gente vai ver que, então, né, o meu valor do A também é igual ao valor da minha paropressão dividido por 2 vezes, né, a variação do Q, onde esse Q aqui é o σ1, Q é igual a σ1 menos σ3 divididos por 2. Tá? Pode ser efetivo, pode ser normal, porque o Q é um menos o outro sempre. Tá? Então a gente vai ver, né, que na verdade nada mais é do que a tensão desviadora. Por que a tensão desviadora é 2 vezes, né, o aumento de Q? Porque, né, quem é σ1? Σ1, ó, vou botar aqui bonitinho, ó. Q é igual a σ1 menos σ3 divididos por 2. Mas quem é σ1? Σ1 é igual a tensão desviadora menos σ3. Tá? Então, tensão desviadora, mais σ3, perdão, né? Tensão desviadora mais σ3. Quando eu jogo isso daqui aqui, esse σ3 corta com esse σ3, fica que Q é igual a tensão desviadora divididos por 2. Logo, consequentemente, tensão desviadora é igual a 2 vezes o valor do Q. Legal? Tá? E aí, ó, tá? Tem algumas coisas aqui interessantes. Então, por exemplo, tá? Uma coisa interessante é, tá? Num gráfico, então, né, num gráfico, aquele gráfico PQ, lembrando, quem é o gráfico PQ? É o ensaio, então, onde eu tenho Q, σ1 mais, Q, σ1 menos σ3 dividido por 2, e P é σ1 menos σ3 dividido por 2, e P', né, então, P é igual a isso, e P' é σ1 efetivo menos σ3 efetivo sobre 2. Então, P é o total e P' é o efetivo. Né? Então, né, esse gráfico aqui, então, se eu fizer um ensaio, né, não drenado, a minha trajetória de tensões efetivas vai, né, pode ir aqui para a esquerda, e a minha trajetória de tensões totais vai para a direita. E a diferença entre essas trajetórias de tensões nada mais é do que a paropressão, ou seja, né, o que é a trajetória de tensões? Durante o meu ensaio, como as minhas tensões σ1, σ3 vão ocorrendo ali naquele meu corpo de prova. Então, né, a minha trajetória de tensão total vai sempre ali, no caso de compressão, para a direita, porque para romper eu aumento o meu σ1. Então, se eu estou aumentando o meu σ1, eu estou aumentando esse valor aqui. Aumentando esse valor, aumenta Q e aumenta P ao mesmo tempo. Então, ele sempre vai ali para a direita. Tá? Em termos de trajetória de tensões efetivas, aí depende. Depende do quem? Depende se meu solo vai gerar paropressão ou não vai gerar paropressão. Por quê? Quem é que comanda se meu solo vai gerar paropressão ou não no momento da ruptura, conforme eu vou rompendo aquele solo? É o nosso famigerado parâmetro A. Então, o parâmetro A é um parâmetro que vai falar se aquele meu solo vai ter mais ou menos geração de paropressão.
Tá? Então, esse parâmetro A é esse parâmetro que vai me dar essa relação de se vai ter poropressão positiva ou se vai ter poropressão, né, negativa, e se tiver poropressão positiva é muito, ou se tiver poropressão negativa é muito ou não. É esse que a gente vai, na verdade, analisar aqui. Tá? Aonde? Tá? Em um solo que tem, né, zero geração de poropressão, o que é zero geração de poropressão? É um solo, então, que ao fazer, né, o ensaio, não teve geração nenhuma de poropressão. Então, significa que aquele meu solo ali, né, se não teve geração de poropressão, se A é igual, né, se A é igual ao valor do excesso de poropressão dividido pela tensão desviadora, se não teve geração de poropressão, meu A é igual a zero. Então, né, minha trajetória de tensão efetiva vai ter o mesmo caminho da trajetória de tensão total. Um detalhe, tá, gente, cabalístico nessa figura que eu não gosto muito, tá? Esse, na verdade, de trajetória de tensões totais, teria que sair desse mesmo ponto aqui, tá? Como vocês estão vendo nesse gráfico anterior. Tá? Então, essa reta que está aqui, ó, na verdade, ela estaria aqui, tá ok? Então, essa daqui seria a minha, né, o caminho que as minhas tensões fariam, né, totais, ou seja, né, quando eu não considero a poropressão. Se a poropressão é igual a zero, as minhas tensões efetivas são iguais às tensões totais. Então, o caminho, a trajetória, né, é igual. Tá? Se eu tenho um solo que gere poropressão positiva, esse valor ele vai ser maior do que A, sendo que ele pode ser, né, A igual a meio seria, né, a minha trajetória seguiria reto, A igual a 1 seguiria para a esquerda, e quanto maior esse valor de A, mais para a esquerda ele vai indo. O que significa isso? Mais para a esquerda ele vai indo. Se mais para a esquerda ele vai indo, ó, maior vai ser o meu excesso de poropressão gerado, né, durante aquele meu ensaio. Tá? Então ele vai cada vez mais se enveredando, né? Tem um solo que gera muita poropressão quando ele vai romper. Tá? E aí, né, eu posso ter situação, que situação é essa? Opa. Existem solos que geram poropressões negativas, que é no caso aqui, ó, argilas pré-adensadas, tá? Geram poropressões negativas. Ué, se gera poropressões negativas, em vez, deixa eu apagar aqui, ó, rabiscado. Se gera poropressão negativa, isso aqui é a poropressão positiva. Aqui, poropressão positiva descamba para a esquerda. Se a poropressão é negativa, então significa que descamba para a direita. Né? Então é isso aqui que acontece. Eu saio desse ponto aqui, ó, e vou descambando para a esquerda até romper. Então, quando o meu A é menor do que zero, significa, né, ou ao contrário, né, quando eu tenho poropressões negativas, significa que aquele meu solo, né, sugou água. Né? Então, o meu A é menor do que zero. Legal? Tá? E aí, né, o interessante é o seguinte, né? Esse parâmetro A, ele varia com o quê? Né? Por que eu posso falar se meu solo tem um valor, né, maior ou menor do que o A? O problema do A é que ele varia com o tipo de solo, dependendo dos grãos que eu tenho ali, eu vou ter, né, pode ter mais ou menos geração de pressão, e varia com o nível de tensões. Ou seja, quanto maior o meu nível de tensões, eu posso ter variação desse meu valor do A. Tá? Então, esse valor do A, normalmente, né, como eu tenho um valor de A variando com o nível de tensões, né, eu pego normalmente o último valor, que seria o valor da ruptura. Por que me importa o valor da ruptura? Porque, né, se eu estou me preocupando se aquele meu solo vai romper ou não, eu quero saber qual é o valor da poropressão gerada no momento da ruptura, naquele momento que aquele meu solo vai romper. Porque eu sempre vou comparar as tensões, né? Quando vocês fazem, por exemplo, concreto, vocês analisam concreto, vocês nunca vão se preocupar qual é a tensão na metade da deformação do meu concreto. Não. Quando você faz o ensaio de compressão do concreto, o importante é o quê? Qual é o momento da ruptura daquele material? Então, né, como é importante o momento da minha ruptura, é isso que eu vou me preocupar. Tá? Então, eu vou, então, sempre, na verdade, na maioria das vezes, verificar, então, qual é o valor do meu A no momento da ruptura. Para ir sabendo esse valor, esse parâmetro A no momento da ruptura,
na hora que eu vou fazer meus cálculos, né, de se aquilo ali vai ficar estável ou não, eu vou fazer sempre no momento da ruptura do meu solo, ok? Tá? Então, esse parâmetro aqui tem um gráfico bem interessante, tá? Onde eu tenho, por exemplo, um ensaio que foi feito, tá? Que eu tenho o valor da tensão desviadora aqui e o valor do excesso de poropressão medido. Como o meu A é variação de poropressão, ou seja, poropressão gerada, dividido pela minha tensão desviadora, quando eu faço essa conta aqui, ó, né, poropressão gerada dividido pela minha tensão desviadora, eu posso fazer essa conta em qualquer momento, né? Então, ó, o meu valor de A, ó, ao longo aqui do ensaio, vai variando. E aonde que é o ponto, né? Aonde é o ponto que eu vou pegar? Ué, no momento da minha ruptura. Então, meu solo, se ele rompeu aqui, ó, então, ó, rompeu aqui. Opa, o que eu fiz aqui? Obrigado. Ah, meu solo rompeu aqui. Porque eu sei que ele rompeu aqui, que foi a maior tensão que ele teve. Então, se ele rompeu aqui, qual é o valor da poropressão no momento da ruptura? É aqui, então qual é o valor do A do meu solo? Então, normalmente eu pego o valor do A do meu ponto, tá, na ruptura. Tá? Aqui tem um gráfico, né, que mostra, por exemplo, a variação do meu parâmetro A, tá, ao longo, tá, para diferentes argilas. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente consegue ver esse gráfico aqui, é bem legal, que eu tenho, né, para valores de OCS, né, maiores do que 1, 2, 2,5, por exemplo, o meu valor de A é negativo. É aquilo que eu estava falando para vocês, que argilas, né, com pré-densamentos muito altos, como, por exemplo, maiores do que 2,5, por exemplo, tá? Esse meu parâmetro A, ele é zero ou negativo, né? Então, mostrando aqui, ó, eu tenho geração de poropressão, na verdade, negativo, quando eu for romper o meu corpo de prova. Tá? Se o meu OCR for menor do que 2,5, tiver aqui, né, for levemente pré-densado, eu já tenho parâmetros A um pouco maiores do que zero, ou seja, meu solo vai gerar, né, poropressões positivas no momento, na hora que ele estiver rompendo. Ok? Tá? Aqui eu tenho, tá? Na verdade, já vou falar logo antes que uma pessoa saiu, daqui a pouco eu vou colocar no Classroom. Tá? Infelizmente, eu tenho que ainda, né, fazer alguns exercícios com vocês antes de dar a prova. Tá? Então, a minha expectativa é que na terça-feira que vem a gente faça essa bateria de exercício. Então, a prova fica adiada para a próxima semana. Tá? Eu vou colocar no Classroom para avisar quem não está aqui na aula de hoje, mas então a gente vai atrasar aí em uma semana a nossa segunda avaliação, ok? Tá? Então, beleza. Tá? Aqui está um ensaio, tá? Axial, tá? Feito numa argila. Tá? É um ensaio, né, adensado rápido. O que é adensado rápido? É um ensaio que não tem, tá? Não tem drenagem. Ou seja, eu deixei, né, aquele meu corpo de prova não drenado. Por isso que ele é rápido. Eu posso fazer ele com uma velocidade maior. Se fosse adensado lento, o lento é um ensaio drenado. Eu teria que deixar aquela minha argila perder essa poropressão muito lentamente. Tá, então eu fiz um ensaio com pelo menos aí três corpos de prova. Por que 3 corpos de prova? Porque, né, eu faço pelo menos esses ensaios 3 vezes para determinar aqueles 3 círculos de Morgan. E o que eu tiro daqui? Primeira coisa que eu tiro daqui, eu faço um gráfico, então, tensão desvio ou tensão desviadora, que seria nosso sigma 1, né, menos sigma 3, que é aquela tensão a mais, né, que eu coloco ali no meu corpo de prova. Tá? Eu sei que a tensão desvia sigma 1 menos sigma 3 porque ele foi adensado, ou seja, ele foi primeiro adensado, onde eu apliquei a minha tensão confinante, e aí depois a segunda parte foi romper esse corpo de prova. Aonde esse primeiro corpo de prova aqui, eu rompi, eu adensei ele com 30 kPa, esse segundo eu adensei com 60 kPa e esse terceiro com 120, ou seja, primeira fase desse ensaio aqui, de 60, por exemplo, foi aplicar 60 kPa de tensão confinante, esperei adensar, deixei a drenagem aberta, todo aquele valor de poropressão foi embora, as tensões efetivas, então, agora, tanto sigma 1 quanto sigma 3, é 60 kPa. Acabou? 24 horas depois, normalmente acabou o adensamento?
fecho a minha torneirinha e deixo, né, o meu... eu vou romper o meu corpo de prova, aumentando a tensão desviadora. E aumentando a tensão desviadora, aumentando a tensão desviadora, até que ele rompe. Então ele rompeu aqui, por exemplo, com qual tensão desviadora? Por exemplo, para 120 kPa é o máximo valor da tensão desviadora, né? Ou seja, eu vou aumentando a tensão até que meu solo rompe. Ele rompeu mais ou menos com qual tensão aqui, galera? Aqui é 80, aqui é 100, aqui é 90, sei lá, algo aqui perto de 95 kPa. Então, a minha tensão desviadora, né, digamos, final, no momento da minha ruptura, foi 95 kPa para esse corpo de prova aqui. Para esse outro corpo de prova, que foi adensado até 60 kPa, a minha tensão desviadora é mais ou menos aqui, ó, que seria, sei lá, talvez algo perto aqui de 70 kPa. E esse aqui pode ser um pouco confuso, né? Aí tem esses problemas, né, de ensaios, que nem sempre, né, o meu corpo de prova vai se comportar como eu quero, né? Mas parece aqui que eu tive uma pequena ruptura no início, depois ele continuou, então eu posso, né, fazer aqui um prolongamento, tá? E fazer, né? Aí fica a critério de vocês falar se esse aqui for o maior valor ou esse, ou uma coisa no meio do caminho aqui, tá? Eu vou botar alguma coisa no meio do caminho, nem um valor nem tão grande nem o quanto rompeu. Tá, vou botar aqui algum valor perto de... Né, parece que ele rompeu e depois ele foi ganhando resistência. Então, né, alguma coisa aconteceu aí, talvez uma concha ou algum material ali, né, tive uma pequena falha ali no meu corpo de prova, no meu material. Né? Então, vou botar aqui uma tensão desviadora máxima, talvez algo perto de 45 kPa. Ah, Bruno, mas eu acho que é 50. Ah, Bruno, eu acho que rompe aqui. Ok, isso não vai fazer tanta diferença assim, tá, em termos de resultado. Tá? Então, qual é a paropressão gerada? Eu sei qual é a paropressão gerada porque, né, eu sei qual foi o valor de paropressão que eu estava medindo, né, ao longo do meu ensaio. Tá? Então, ao longo do meu ensaio, eu também fui medindo o valor da paropressão. Então, eu consigo verificar aqui, ó, o aumento da paropressão, tá, então o quadradinho aqui é para 120 kPa, o outro é o segundo corpo de prova e o outro é o terceiro corpo de prova, ao contrário, né? Então eu consigo verificar aqui, ó, quais são os valores de paropressão gerados ao longo do meu, né, do meu ensaio, né? E eu consigo então, dividindo o gráfico da tensão desviadora pelo valor da paropressão, um dividido pelo outro, eu tenho o meu parâmetro A aqui. Tá? E aqui eu consigo ver, então, o parâmetro A, né, para esse daqui sendo alguma coisa aqui perto de 0,6 a 0,8, daqui a pouco a gente vai definir o valor, esse aqui. Ah, Bruno, como é que eu defino o valor do meu A? Ou seja, aonde rompeu? Bom, primeiro a gente tem que definir, então, qual foi, em que deformação ele rompeu, ou seja, né, aonde está a máxima tensão de desvio? A máxima tensão de desvio está mais ou menos por aqui. Então, esse corpo de prova ele rompeu com 5%. Então se ele rompeu com a deformação igual a 5%, eu vou vir aqui e vou pegar com 5%, o valor da minha paropressão era esse, então o meu valor do A na ruptura, a ruptura ocorreu com 5% de deformação, então o meu valor de A é igual a mais ou menos 0,7. Legal? Então, para eu determinar, então, qual é o meu momento da ruptura, qual é a paropressão gerada na ruptura, por exemplo, a paropressão gerada no momento da ruptura é em torno aqui de 65 kPa. Então eu tenho que descobrir qual foi o meu ponto máximo de tensão, aonde foi a minha ruptura, para todos os outros parâmetros eu tirar sempre no ponto da ruptura, porque não adianta, tá, gente? Eu pegar o valor da paropressão aqui no final do ensaio, porque no final do ensaio meu solo já rompeu. O meu ensaio, depois que meu solo rompeu, eu continuo um pouquinho com o meu ensaio, até porque algumas vezes eu não estou nem observando ele, algumas vezes, né, o técnico está fazendo outras coisas, e como ele é, né, meio que todo automatizado, uma vez o técnico não percebe que rompeu. Né, e a gente costuma ir, né, bastante até para confirmar, porque lembrando, nem sempre você consegue acompanhar o ensaio em tempo real.
Então, a gente algumas vezes só consegue ver os números mudando na tela, e a gente consegue ver, ó, algumas vezes até se fizer um gráfico, até consegue ver, já rompeu. Tá? Mas então a gente tem que pegar exatamente o momento da ruptura para descobrir os outros parâmetros. Tá? E aqui, só para finalizar rapidinho, tá, gente? O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o gráfico P'Q. Lembrando, o que é o Q? Q é σ1 menos σ3 dividido por 2, e P' é σ1 efetivo mais σ3 efetivo dividido por 2. Então, se eu pegar esses dois valores aqui, esses dois pontos, esses dois valores aqui, eu consigo, então, descobrir qual é o meu σ1 efetivo. Por quê? Porque eu sei qual foi a minha tensão confiante, eu sei qual foi a minha tensão desviadora, e então eu sei em qualquer momento quanto vale σ1. A qualquer momento eu sei quanto vale σ3, porque ele é constante. Nesse ensaio aqui, ele é igual a 120 kPa. Então eu consigo determinar, sabendo qual é a pressão ao longo de qualquer ponto, eu consigo fazer esse gráfico. Como o meu valor de P e Q varia ao longo do meu ensaio. Então eu consigo verificar aqui, ó, que meu ensaio vem vindo, tá? E ele está descambando para a esquerda. Ou seja, esse ensaio aqui, ó, se ele está descambando para a esquerda, significa que está tendo poropressão positiva, que é isso que eu vejo aqui, ó. Poropressão positiva aqui, ó. Já esses outros ensaios aqui, ó, o meu valor, né, a minha trajetória de tensões está indo mais para a direita. O que significa que está indo mais para a direita? Significa que aquele meu parâmetro A aqui, ó, está indo mais para a direita. Então, significa que aquele meu solo está gerando pouca poropressão. Ainda, né, não está indo muito para a esquerda, mas lembrando, eu não preciso ir para a esquerda para falar que tem poropressão positiva. Tá? Eu só preciso fugir, né, da minha trajetória de tensão total. E é isso que eu vejo aqui. Ó. Durante o meu ensaio, né, as poropressões geradas foram muito baixas, em termos aqui, né, em torno de 10 kPa. E é isso que a gente vê aqui, tá? Nesse gráfico. A gente consegue ver que, né, as poropressões geradas foram muito pequenas, porque o meu corpo de prova ele, né, seguia um caminho muito para a direita, ele não descambou muito ali para a esquerda. Ok? Tá? Então, beleza, gente. Esse material já está ali no Classroom de vocês, tá? Para vocês já irem dando uma olhada. Eu vou colocar a versão 2 dele aqui, eu andei colocando mais umas coisinhas. Na verdade, é tudo repeteco das nossas últimas aulas, tá? Mas só para ficar uma sequência até lógica quando eu falar para vocês na próxima aula, tá? Mas né, esse material já está, então. Já quem quiser já dar uma olhada nisso, não entendi direito como é que eu faço esse gráfico aqui, né? Quem até quiser reproduzir, né, esse gráfico aqui, pelinha aqui, porque isso tudo está no Excel, né? Todos esses gráficos aqui vieram de um Excel da tabela dos dados. Esses dados são gigantescos, não adianta eu mostrar aqui para vocês a tabela, que é uma tabela, né, grandona, porque esse ensaio a gente vai medindo, né, dependendo do que você está fazendo, alguma vez você pode fazer uma leitura a cada segundo, né? Então a quantidade de dados é muito grande. Tá? Então o resultado é que importa, né? O resultado do meu ensaio. Tá? Então aqui a gente consegue ver esse, né, comportamento aqui do meu, né, material. Ok? Então vocês vão dando uma olhada e vão entendendo, então, tá? O que seria. Opa, né? Depois vocês dão uma olhada, não entendi direito. Por que esse aqui está indo para a esquerda? Está indo para a esquerda porque a geração de poropressão é muito grande. Por que esse aqui não está indo tanto para a direita? Porque a geração de poropressão é muito pequena. Aqui, só para acabar aqui, ó, tá? Esse primeiro aqui, ó, tá vendo que ele está indo muito, muito para a direita? Ele está indo muito, muito para a direita, tá? Possivelmente eu fiz esse ensaio em uma tensão, né, uma tensão confinante menor do que o meu sigma linha VM, ou seja, menor do que minha tensão de pré-adensamento. Então, esse solo, então, na verdade, estava pré-adensado, enquanto os outros estavam normalmente adensados. Então, esse meu solo aqui, ó, vai gerar poropressão, ó, quase igual a zero, ou até, né, em alguns solos até talvez negativos, tá? Indicando aqui que talvez eu esteja no meu trecho pré-adensado. Ok? Tá? Então, beleza, gente. Né? Então, lembrando, então,
Na próxima aula, então, como é uma aula de 3 tempos, dá tempo para a gente fazer bastante exercícios, tá? Porque não adianta nada passar a prova para vocês sem a gente fazer essa bateria de exercícios, ok? Beleza, professor. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Abraço, gente. Tchau, tchau. Boas aulas. Valeu, professor. Bom dia. Obrigado.